volta e vamos agora conversar aqui com o professor Carlos de Porto, que vai nos falar aí da cidade de seu pai, que fica lá na Itália, mais precisamente de Tizon de Valmarino. É uma comuna italiana, uma pequena cidade, que fica lá na região do Vêneto, província de Treviso, com cerca de 2.553 habitantes e que ocupa uma área de 28 km². Portanto, é uma cidade pequena, mas aquela cidade pitoresca da Itália. Boa noite, Carlos, como está? Tudo bem? Boa noite, Walter. Meus agradecimentos por você me dar mais essa oportunidade de falar com os telespectadores do programa Girando o Mundo. E o que eu posso falar a respeito de Tizon de Valmarino? Vamos começar contando para os nossos amigos quando que você esteve lá, para ver se situar no tempo aí também, né, Carlos? Eu vou me permitir fazer um pequeno histórico, eu já te digo quando que eu fui lá. Você manda aqui, Carlos, fica à vontade. É a cidade onde meu pai nasceu, se é que se pode chamar de cidade, com 2.000 e poucos habitantes, como você citou ali. E desde que ele esteve lá, que ele morou lá, também não tinha mais habitantes do que essa quantia que está aí, né? Não se envolveu, então. Mas é que meu pai falava muito, meu pai descrevia muito a vida dele até os 19 anos. Ele nasceu nessa cidade, nessa comuna italiana, até os 19 anos, daí quando veio para o Brasil. E ele contava, assim, com detalhes, todas as nuances da cidade, como que ele vivia lá, e todas as características. Então a gente tinha uma curiosidade muito grande de conhecer essa comuna. E aí surgiu em 2012, no final de 2012, mais precisamente no Natal, a oportunidade de pela primeira vez a Mabel e eu principalmente, irmos para a Europa, porque nossa filha Estela estava lá. E nós fomos para comemorar o Natal com ela. Passaram o Natal com ela na Europa, a família. Então a outra filha mais velha, a Maritza Carla, foi junto com a Mabel e eu. Encontramos com a Estela, fizemos um tour pela Europa e acabamos indo para a Itália, tudo programado. E daí fomos a Veneza, e de Veneza, Treviso, Tizon de Valmarino. E é realmente um lugar encantador. Ele fica, pelo que eu vendo nas fotos ali, depois a gente vai passar para os amigos também, fica num vale montanhoso, Carlos? Ela está incrustada num vale de montanhas, certo? Ela é rodeada de montanhas. E isso aí, inclusive, teve um significado muito grande na Primeira Guerra Mundial, porque, enquanto meu pai ainda estava lá, durante a guerra, né, essa comuna foi invadida pelos Tedeschi. Tedeschi são os soldados ou habitantes da Áustria e Alemanha, que genericamente o italiano chama de Tedeschi. Então o exército austríaco invadiu, a comunidade ficou em poder dos austríacos, né? Isso na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra. Sofreram horrores. E aconteceu aí um fato muito curioso, de todas as maldades que o inimigo causou à população, porque eles foram muito brutos, muito severos sabe? Eles, a comunidade. Foram conquistadores bárbaros, sabe? Não, incivilizados, pode-se dizer, porque, veja, eles chegaram, a primeira coisa que fizeram foi derrubar o sino da igreja. Isso era uma prática nas conquistas de cidades, assim, na Primeira Guerra. A cidade tinha sido tomada. E acho que para evitar também que se desse sinais sonoros pelo sino. Eu não sei qual a finalidade, na verdade, mas o fato é que derrubaram o sino e invadiram as casas, se alojaram nas casas. Na frente da casa do meu pai, ele contava, eles instalaram metralhadoras, né, para defesa, se os italianos viessem contra eles, né, numa ofensiva. E também destruíram tudo que podiam destruir. Por exemplo, conta meu pai, que meu pai nessa época tinha 14 anos. Tinha uma lembrança muito forte jamais uma situação dessa. A comunidade vivia
na base da agricultura, praticada na montanha, porque era cercada de montanha. Então, os contadini, que seriam os camponeses, no caso meu avô, com os outros homens da comunidade, iam para as montanhas, saíam de manhã com um pedaço de pão, e o detalhe que meu pai fazia questão de frisar: 2 garrafas de vinho, 2 litros de vinho cada um, iam para a montanha e passavam o dia lá fazendo as roças. Laborando. Laboro, né? Laboro. Como contadini. Contadini seriam agricultores, né? Ou então colonos mesmo. E voltavam à tarde. Esse era o vinho era bebida sagrada. Eles matavam a sede bebendo vinho. Que beleza. E vinho feito por eles mesmos. Por eles mesmos, exatamente. Isso aí é uma condição assim de toda a família italiana, ter o seu parreiral e fazer seu vinho. Isso não tem. Ainda mais no interior e naquela época. Exatamente. Então, e a economia deles girava em torno de produtos agrícolas e produção de leite, de queijo, né? A alimentação, a base era polenta e queijo, polenta e formaggio. Então, os fedenses que chegaram e começaram a matar as vacas. Pegavam as vacas com a baioneta, o animal ainda vivo, cortavam pedaços, deixavam os animais morrendo. Chegavam aonde tinha estoque, pequenos estoques de vinho, né, as pipas de vinho, eles furavam com o trado, pegavam um copo, uma vasilha qualquer, depois deixavam. O resto se diz que na rua corria vinho pelas valetas até o riozinho que passa ali do lado, que inclusive é muito simpático. Bom, então esses foram percalços da Primeira Guerra, né? E logo em seguida, meu pai e a família do meu avô vieram para cá. Mas um detalhe que eu quero falar da guerra: houve uma coisa boa, certo? O comandante daquele grupo de soldados que estava ali, ele tinha preocupação de como nós vamos sair daqui quando a Itália revidar. Porque a Itália, eles invadiram até ali na região do Vêneto, né? De Vittorio Vêneto, do rio Piave, né? Até ali eles chegaram. E a Itália disse: olha, para os habitantes, quem sair das cidades e passar do rio Piave para o sul, nós garantimos a sobrevivência. Quem ficar lá, quem não passar, quem ficar, vai sofrer as consequências. Os homens serão mortos. Própria sorte. Por isso que meu avô teve que se refugiar nas montanhas, porque eles não saíram. Eles ficaram. Eles resistiram. Não é resistir, se entregaram, mas sem sair. Não saíram, entendi. Aí, o comandante e as mulheres, e muitos ficaram na comunidade também. Ninguém foi. Ninguém seguiu o aconselhamento do governo italiano. Então, os que ficaram conviveram com os soldados, né? As mulheres principalmente. E esse comandante, ele era engenheiro. E ele tinha conhecimento de um plano, de uma planta, de um projeto para se construir vários túneis na montanha, certo? Queria ligar então a região ali do Tisone Valmarino, da própria cidade, com o caminho de San Boldo. Mas precisava fazer 5 túneis. Esse caminho de San Boldo era uma rota de fuga. Seria uma rota, era uma estrada já existente, né? E é onde ele imaginou que ele ia fugir. E por onde ele realmente depois fugiu. Mas tinha que construir os túneis. E aí foi uma coisa que é memorável na Itália toda. Foi criado então por esse oficial austríaco o Passo de San Boldo, que é a construção de 5 túneis, que eu fui visitar, que fui ver, e ele fez à custa das mulheres de Tisone Valmarino, com o auxílio de 24 soldados russos que eram prisioneiros deles, e mais essas mulheres. E em 100 dias eles fizeram 5 túneis.
5 túneis. Em 100 dias, apenas 100 dias. Apenas 100 dias. Uma época com o que eles tinham à disposição ali, agora pode fazer tudo, né? Com certeza. Eram as mulheres, Imagina, né? trabalhando ali. Ele não pôs os soldados dele para Claro. fazer, ele pôs as mulheres para fazer isso. E elas fizeram. As mulheres de Tizon de As mulheres de Valmarino. Tizon de Valmarino, com certeza, a minha nona também. Né? Certo. Depois eles melhoraram, porque isso aí hoje funciona como via de, Normal, de comunicação, acesso. exatamente, via de acesso. Só que hoje já revestiram os túneis, é uma coisa muito bonita, muito linda, sabe? Mas a gente tem as fotografias de quando elas construíram esse túnel. E isso aí, como eu disse, é famoso na Itália como sendo o túnel dos 100 dias. O túnel dos 100 O dias, que está Passo lá do na região, Sabor, que é o Passo o Passo do Sabor, que é uma particularidade ali da região, ali da cidade, especificamente da né? comuna de Tizon de Valmarino. Né? Carlos, nosso tempo já está esgotado nesse primeiro bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós continuaremos conversando e vamos falar um pouquinho aí de como está Tizon hoje, agora quando você foi visitado, ok? Nós voltamos já.